Aleluia! E nesta noite, a primeira palavra que eu quero trazer é: porquanto com dores o dei à luz. É o tema desta noite. Vamos a 1 Crônicas, capítulo 4. Primeiramente, o capítulo 4, versículo 1. Depois vamos para o versículos 9 e 10. Os filhos de Judá foram Pérez, e Esrom, e Carme, e Ur, e Sobal. Agora no verso 9 diz: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e estendas o meu termo, ou os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Olhem para mim aqui. Talvez seja, depois da oração de Cristo, a oração mais famosa da Bíblia. A oração de Jabes. Então agora você vai olhar para o texto e eu vou dizer, você vai repetir por causa da diferença de tradução. Você vai repetir junto comigo, orando agora. Você vai entrar agora no universo de Jabes. E você vai fazer esta oração agora junto comigo. E durante todos esses dias que nós estivemos falando sobre esse assunto, nós vamos ler o texto e vamos orar o texto. São duas coisas diferentes, amém? Então nós vamos agora orá-lo. Vamos lá para o texto. A oração começa aí onde está: oxalá que me abençoes. Tá certo? Então vamos lá, você repita comigo. Diga: oxalá que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Muito bem, eu vou pedir, aliás, o computador não está lá, eu ia pedir para jogar ali, mas só temos esse aqui. Nós vamos repetir de novo, e quando chegar nessa parte você vai dizer: e Deus me concedeu o que eu pedira. Quantos creem nesse mistério? Você vai ter que entrar nesse nível profético aí, eu não vou deixar você escapar de jeito nenhum. Vamos lá: oxalá que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus me concedeu o que eu pedira. Jesus, pode se assentar. Jesus. Porquanto com dores o deu à luz. Todas as frases, todas as palavras na Bíblia Sagrada têm uma razão para estar ali. Se você pegar um livro qualquer, escrito por quem quer que seja, pode ser que tenha lá uma palavra ou outra errada, uma coisa ou outra, precisa até de correção gramatical e revisão, e outra edição, reedição. Mas quando você pega um livro, que embora tenha passado pela pena da mão humana, mas que tenha saído da mente de Deus, todas as palavras, tudo contido neste livro, a pontuação, a condição verbal, colocação das frases, tudo tem um significado. Em detalhes, Deus está tentando nos falar determinadas coisas, para nos colocar no centro da sua vontade. Diga comigo: o propósito de Deus é me colocar no centro da sua vontade. Agora diga assim comigo: para que eu esteja no centro da vontade de Deus, eu preciso aprender a sacrificar a minha. Porque Deus não pode colocar você no centro da vontade dele se a sua vontade prevalecer sobre a vontade de Deus. Então o que acontece? Jabes tornou-se um ícone.
ele aparece, a razão porque eu li o versículo primeiro é para você entender de onde que começa essa história. O capítulo 4 fala sobre os descendentes de Judá. E ali começa a contar a história de Judá, que foi um dos filhos de Jacó. E você sabe que a palavra Judá significa louvor. E Judá tornou-se o cabeça da tribo de Davi, e, portanto, o cabeça da tribo de Jesus. Porque Jesus, lá na frente, em relação a Judá, lá na frente, muitos anos depois, Jesus nasceria em Belém, e nasceria da família, da linhagem de Davi, e na tribo de Judá, esse indivíduo que foi um dos filhos de Jacó, chamado Judá, que tem como um dos seus emblemas a figura do leão, e também a marca do louvor. Este rapaz, ou este moço, tornou-se então escolhido por Deus. Ao longo do tempo a coisa foi acontecendo de tal forma que da sua linhagem surgiram pelo menos duas pessoas profundamente marcantes na história de Israel e, portanto, também na história da humanidade, na história da igreja, que é Davi e Jesus Cristo, sem o qual nem igreja haveria. Porém, a história de Judá, da pessoa Judá, não é uma história de acertos, apenas de acertos. Ele não acertou todas, ele cometeu muitos erros. Um deles eu contei aqui há pouco tempo atrás, quando preguei sobre o livro de Ruth. Eu contei a história, que ele, numa das suas andanças por lá, ele acabou se envolvendo com a nora dele, viúva, que ele pensava ser uma prostituta, porque ela se disfarçou muito bem, cobriu o rosto, e se disfarçou, e ele se envolveu com ela, achando que era uma prostituta, e era sua nora viúva, que por fim acabou engravidando dele. E desse incesto nasceu um rapaz chamado Pérez, e você vê aqui no versículo 1 dizendo exatamente isso: os filhos de Judá foram Pérez, diz logo Pérez, que foi o primeiro, o primogênito. E esse rapaz, que poderia ter sido um desastre, poderia ter sido um fracasso, esse rapaz, ele vai dando sequência a uma linhagem, que lá na frente termina ou chega em Boaz, que consequentemente encontra Ruth, e por aí vai. E este rapaz, Pérez, na sua sequência, a partir de Judá, ele também continua essa linhagem que lá na frente vai desembocar no Messias. Agora, desses filhos, nós temos lá na frente um deles, que se você continuar lendo aqui, você vai encontrar um tal de Sobal, que pela ordem do texto é o mais novo, ou um dos mais novos. E naquela época havia uma tendência muito forte de se valorizar os mais velhos. Os mais velhos tinham um lugar especial no coração de Deus, principalmente quando não pecavam, quando não abusavam, quando não desprezavam a Deus, porque quando o faziam, Deus escolhia um outro. Mas o mais velho tinha primazia, tinha direito à bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura para Deus era muito importante, que acabava fazendo com que Deus abençoasse aquela pessoa de uma forma maior do que os outros. Mas aí aparece esse tal de Sobal aqui, que ninguém sabe quem é, nós não temos a história contada desse Sobal, e a linhagem desse Sobal vai sendo contada até o ponto em que chega lá na frente em Jabes. E a história de Jabes também não sabemos, não existe uma história sobre Jabes. 2, 3, 4 páginas da Bíblia contando, não existe. O que existe é um parêntese. Escute bem o que eu vou te dizer, você não sabe para onde eu estou indo. Jabes é um parêntese dentro da Bíblia. Você tem o capítulo 4, que começa como a história de uma genealogia, que fulano gerou a Ciclane, Pérez, Hezron, e Carme, Uri, Sobal, e Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, que gerou a fulano, e Ciclane, vai gerando. Quando chega no versículo 9, o versículo 8 termina assim: e Cós gerou a Anube, e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. Ponto. Quando chega no versículo 9 diz: e foi Jabes mais ilustre que seus irmãos.
O texto não diz, e Cós ou Arum gerou a Jabes, que gerou a fulano, que gerou a ciclano. Não, o que nós temos aqui é um parêntese, porque no versículo 11, volta de novo a história genealógica. Então, do versículo 1 até o versículo 8, tem uma genealogia sendo contada. Aí tem um parêntese no versículo 9 e 10, e no 11 em diante até o 13, na verdade, seguindo para frente, continua a história genealógica. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção a respeito de Jabes, para você entender o que eu quero dizer com porquanto com dores o deu à luz, é que Jabes é um parêntese. Jabes não é parte natural da história. Alguma coisa aconteceu na vida daquele rapaz, alguma coisa aconteceu na história daquele menino, que o tornou um parêntese na história. Porque a genealogia vai sendo contada quando chega nele. O escritor do livro não consegue apenas dizer, e Arum gerou a Jabes, que gerou a fulano e gerou a ciclano. Não, porque algo magnífico aconteceu com aquele rapaz. Algo muito extraordinário aconteceu com aquele rapaz. E esse parêntese precisa ser inserido na história. Todas as vezes que você está lendo um livro, ou assistindo televisão, ou ouvindo um pregador, ou alguém falando em qualquer outro lugar, não importa, e que determinados nomes da história são citados, e eu me refiro a alguns realmente específicos nomes da história, pessoas grandiosas que fizeram coisas extraordinárias ao longo da história, sejam eles cristãos ou não, mas que fizeram coisas grandes na história. E quando determinados nomes são citados, inevitavelmente, seja num livro, seja num filme, numa história, numa pregação, há um destaque para aquilo. Algo aconteceu com aquela pessoa. Quando o nome daquela pessoa é citada, aquela pessoa melhorou a sua vida, aquela pessoa inventou alguma coisa que mudou a história da humanidade, algo aconteceu. Então aquela pessoa passa a ser um parêntese na história. Ela entra de forma especial, ela fez algo que merece destaque. E aqui entra Jabes. Agora, o interessante é que nós percebemos claramente que Jabes é o símbolo daquelas pessoas que conseguiram dar uma guinada na vida. Não há nenhum indício de que Jabes tenha sido beneficiado pela família, que ele era preferido de alguém, nasceu para reinar, nasceu para vencer, absolutamente, porque ele já segue uma linhagem do mais novo. Porque você sabe onde é que está a linhagem do Messias? Quem acompanhou Ruth aqui sabe. Onde é que está a linhagem do Messias? Está no primogênito de Judá, que é Pérez. Quem está me acompanhando hoje, pelo amor de Deus? Então escute isto, porque meu coração está cheio de coisa de Deus, então eu tenho que tentar passar para você isso. O primogênito de Judá é Pérez. Nasceu para ser um miserável, nasceu para ser um fracasso. É resultado de um incesto, resultado de um pecado. A tendência era que aquele menino fosse abandonado, que todo mundo o desprezasse, mas Deus olhou para ele, achou graça nele e decidiu, da sua semente eu vou tirar a linhagem do Messias. E de Pérez Deus começa, e vai, chega lá em Boaz, e lá na frente vai, chega em Jessé, chega em Davi, e vai, chega em Jesus. Então diga comigo, a história que está sendo contada é a história de Pérez. Então o que Jabes está fazendo aqui? Tendo sido o mais ilustre dos seus irmãos. Porque olha aqui o que diz o versículo 9. Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. O que aconteceu na história desse rapaz que ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos? Como que alguém pode se tornar mais ilustre do que a história principal? O rapaz está roubando a cena. É igual aquele atorzinho que entra para ser coadjuvante, só para passar assim, de repente fazer duas pontinhas, mas faz tão bem que acaba roubando a cena do ator principal. Jabes era só para ter passado pela história, era só para ser mais
um número, mais um personagem na história genealógica de Judá. Mas alguma coisa aconteceu que esse rapaz recebeu um destaque de Deus. E eu vou te dizer nesta noite o que foi que aconteceu. Vou dizer parte, porque tem mais semana que vem. Primeira coisa que eu quero te dizer é o que tem a ver este porquanto com dores o dei à luz. A dor do parto que a mãe de Jabes sofreu gerou o seu nome. Quantos aqui sabem que dor no parto é normal? Quantos sabem? Levante a mão. As irmãs principalmente sabem, né? Sentir dor num parto é normal. E quando nós falamos de Bíblia, esquece cesariana. Cesariana é coisa da modernidade. Naquela época não existia cesariana. Ou nascia da forma correta, ou não nascia. E a dor do parto faz parte do parto. Em Gênesis 3,16, Deus disse para Eva o seguinte: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então escuta só, porque eu já ouvi pessoas dizendo que antes da queda a mulher não teria dores para dar à luz. E eu vou desmentir isso hoje. Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Deus não está falando, eu vou criar uma dor para a sua conceição. Ele está dizendo, eu vou multiplicar. Você só multiplica algo que tem, não é verdade? Multiplicarei. Então já estava previsto desde o começo da criação, mesmo com um homem perfeito, se Eva e Adão nunca tivessem pecado, nós fôssemos uma raça perfeita, mesmo assim haveria algum tipo de dor para a conceição, porque esta dor tem uma mensagem de Deus. Vou precisar que traga para mim o cabinho daqui, porque a bateria acabou. Então escute bem o que eu vou dizer. A dor do parto faz parte. Não se assusta não, viu, Thaís? A dor do parto faz parte do parto. Nem você, viu, irmãozinha? Já tira de letra, né? Agora, por que Deus, no plano original de Deus, está a dor no parto? Porque eu estou mostrando para você, biblicamente, que a dor no parto não é consequência do pecado. O nível de dor é que é consequência do pecado. O nível, a amplitude da dor no parto é que é consequência do pecado. A mulher pecou, e porque a mulher pecou, então a estrutura genética do ser humano, de um modo geral, do homem e da mulher, quer dizer, o homem e a mulher pecaram. A estrutura genética do homem e da mulher começaria a sofrer alterações. Então, por exemplo, o parto de Eva, de Caim, de Abel e de Sete, foi muito mais fácil do que os partos de hoje. Eva não sofreu tanto que as mulheres de hoje sofrem para ter filho. Por quê? Porque a coisa estava muito no início ainda. Então, do mesmo jeito que eles viviam quase 1000 anos, eles não começaram a morrer com 80 anos, eles viviam quase 1000, daqui a pouco estavam vivendo 600, daqui a pouco estavam vivendo 500, daqui a pouco estavam vivendo 300, daqui a pouco 120, agora chegou um ponto que 80 anos, passar disso é enfado e canseira. Quer dizer, hoje com toda a ciência, com toda a tecnologia, tantos remédios, tanta coisa, 80 é o limite, com raríssimas exceções. Então, assim como a expectativa de vida foi diminuindo à medida que o pecado foi se espalhando na raça humana, assim também começou a acontecer, ou se cumprir esta palavra de Deus, esta profecia divina a respeito do aumento da dor na concepção. Qual foi a oração de Jabes? A oração de Jabes foi para que o Senhor o abençoasse, e que estendesse os seus termos, e que a mão do Senhor fosse com ele, e que o livrasse do mal. Estender os termos é algo muito forte, que nós vamos falar mais para frente, que diz respeito à capacidade de ter um território maior. Na época de Jabes, dizia respeito, literalmente, à conquista de terras, conquista de territórios.
Hoje nem tanto, você não precisa ser dono de uma cidade, você não precisa ser dono de uma tribo inteira. Hoje não é assim, mas Deus pode ampliar o seu território em muitas outras áreas. Deus pode abrir a sua mente, Deus pode abrir o seu entendimento, Deus pode te dar inteligência, aumentar a sua inteligência, a tua capacidade, Deus pode te dar um dom administrativo, Deus pode prosperar você num business, Deus pode te enriquecer, Deus pode te dar um grande dom espiritual, Deus pode te dar um ministério poderoso, Deus pode fazer tanta coisa com você que represente uma largueza de território. Agora, tudo isto, para ser gerado, traz dores. E eu já vou falar das dores da mãe de Jabes. Primeiro eu estou falando com você das dores que hoje são normais para um parto. Esse agravamento das dores depois da queda, que hoje é normal. Toda mulher que vai para o hospital ganhar criança já sabe que vai passar por dores. E até a cesariana, né? Nem a cesariana escapa, diminui aquela história toda, mas nem a cesariana escapa. Mas a cesariana é resultado da modernidade, o parto que Deus inventou, que Deus estabeleceu, é o parto normal. Agora, me permita usar essa irmãzinha aqui como exemplo, que ela está mais pertinho de ganhar neném. Se ela tiver ali dentro do ventre dela uma criança de 2,5 kg, as dores que ela vai sentir para dar à luz a essa criança serão dores específicas ao tamanho desta criança. Se ela tiver ali uma criança de 4 quilos, as dores que ela vai sentir serão outras dores. Se ela tiver ali, se essa criança tivesse nascido prematura aí com 1,5 kg, 1,6 kg, as dores seriam outras completamente diferentes. O que eu estou tentando dizer? Que a amplitude da dor de um parto está profundamente ligada ao tamanho da criança. As mulheres aí confirmem ou neguem. O que os médicos dizem? Quando a minha esposa estava grávida, o médico virava para ela e dizia assim: olha, cuidado, não coma isso, come aquilo. Ficava controlando a dieta dela e dizia para ela desse jeito: olha, lugar de criança engordar é fora da barriga. Cuidado para não engordar muito aí dentro, que depois você sofre. Criança tem que engordar fora da barriga. Por quê? Porque lá dentro não tem como engordar, tem que nascer, aí engorda, cresce, faz tudo, tem que fazer. Porque quanto maior for a criança, maiores são as dores. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo isso aí, porque você não está entendendo para onde eu estou indo. Diga comigo: quanto maiores forem, quanto maior for a criança, maior é a dor. Agora, vamos voltar ao texto, versículo 9. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Diga comigo: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Naquela época, quando uma mãe sofria demais para dar à luz a uma criança, isso era muito comum, porque o nome das crianças naquela época, principalmente na cultura judaica, era o resumo daquela experiência. Então, quando uma mãe sofria muito, ela dava um nome para aquela criança, que traduzido significaria aquele momento de dor, de desespero que aquela mãe teve para gerar aquela criança. Vou dar um exemplo para você. Quando Raquel gerou Benjamim, a Bíblia diz, ela sofreu para dar à luz a José, e ela sofreu muito mais para dar à luz a Benjamim, a ponto de morrer. Ela não aguentou, ela morreu no parto, a segunda esposa de Jacó. E a Bíblia diz que quando ela estava para morrer, para colocar a criança para fora, que ela já não aguentava mais, e ela olhou a criança e falou assim: o nome dele vai ser Benoni, que quer dizer o seguinte: filho da amargura, filho do sofrimento.
E o Strong vai mais longe, que é a definição do hebraico, que diz assim, filho do pavor. Benoni, porque Ben em hebraico é filho. E Noni seria medo, pavor, sofrimento, dor. Filho da dor, filho do sofrimento. Então ela olhou para o menino, quando ela estava se esvaindo em sangue, a sua saúde tinha ido embora, e ela percebeu que ia morrer. Ela falou, põe o nome dele de Benoni. Porque a intenção da mãe ou do pai naquela época é que a vida inteira as pessoas olhassem para aquela criança ou para aquela pessoa e lembrassem, olha, quando a mãe desse menino nasceu, ela morreu. Porque ninguém precisava dizer. Ninguém precisava dizer, por causa do significado do nome. Então, qual é o seu nome? Benoni. Todo mundo fala, a mãe desse menino matou a mãe. O nascimento desse menino foi tão terrível que a mãe dele morreu, porque o nome já dizia tudo. Então imagina agora você andando por aí com uma etiqueta na testa. Quando eu nasci, minha mãe morreu. Ou eu matei a minha mãe no parto. Você carregar com você aquele estigma. Por isso que a Bíblia está, por isso que eu te disse que tudo na Bíblia tem razão para estar ali. E o texto diz assim: sua mãe, lhe pusera o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Qual é o significado de Jabes? Tirado do hebraico. O significado, problema, tribulação, angústia e dor. Então ele vem da linhagem de uma pessoa inexpressiva, numa tribo importante. Um tal de Sobal, que ninguém sabe quem foi esse Sobal. Segundo, ele castigou muito a mãe dele ao nascer. A Bíblia não diz que a mãe dele morreu, mas a chance dela ter morrido ao dar a luz para esse menino foi muito grande. E ele carrega aquele estigma com ele. E, portanto, quando a pessoa não era beneficiada, e ela conhecia Deus, ela só tinha uma chance, ela tinha que ir para Deus, ela tinha que ir para os pés de Deus. Jabes descobriu uma coisa que Deus quer que você descubra na virada deste ano, que se você achar os pés de Deus, a tua vida vai mudar. Deus quer que você saiba nesta virada de ano que Ele está esperando você lá nos pés dEle para mudar a sua história. Você não tem um pai rico, você não tem um testamento esperando por você, você não tem um pote de ouro escondido no Brasil, você precisa de Deus. Você não tem uma história de vitória, você não tem uma história de conquista. Você precisa que Deus mude a sua história. Vê, por exemplo, o caso de Salomão. Salomão não teve problemas. Problema depois ele mesmo criou depois de velho, porque desviou de Deus. A filho de rei, já tranquilão, herdeiro do trono, está tudo maravilha. Está tudo indo na direção da riqueza, do sucesso. Está tudo garantido. É só esperar a hora o pai morreu, bota a coroa na cabeça, senta no trono, começa a reinar, ouro para todo lado, tudo que quer está à mão. Aí quando Deus vira para ele e fala assim, fala o que você quer, Salomão, pede aí. Eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Aí tem gente que fica impressionada, olha que coisa, Salomão não pediu dinheiro. Ele não precisava. Salomão não pediu propriedades, ele não precisava. Atrás do trono dele, numa salinha que tinha atrás, tinha pilhas de ouro. Ele pediu o que não tinha. Ele pediu aquilo que ele não tinha como conseguir sozinho, sabedoria, conhecimento. Porque também não adianta ter uma pilha de ouro e ser tolo. Aquele ouro desaparece e vira palha, não é verdade? Amém? Mas quando você, escute isso pelo amor de Deus, esta mensagem é para os desfavorecidos. Quando você está no rol dos desfavorecidos, pessoas que não nasceram com sangue azul, se você já sangrou e não é azul, você faz parte dessa mensagem. Pessoas que não são de sangue azul,
pessoas que não têm aí uma mega herança esperando por ele, pessoas que não nasceram num berço evangélico aí tranquilo, batizado com o Espírito Santo cedinho, falando em línguas a vida inteira, profetizando, num berço esplêndido. Se você faz parte deste rol, esta mensagem é para você. Você faz parte do time de Jabes, alguém que nasceu, desde o nascimento já nasceu com problemas. Desde o nascimento, desde o registro no cartório, ele já estava com um estigma na testa, de que a vida inteira seria, quem sabe, perseguido pelas pessoas, mal entendido pelos outros, e talvez até acusado da morte da mãe, com um nome que ninguém escolheria para si mesmo. Mas alguma coisa aconteceu, que esse menino conheceu o Senhor. Diga comigo, ele conheceu o Senhor. E chegou um momento da sua vida, talvez que a situação já estava demais, ou ele cansou de ser um zero à esquerda, cansou de não fazer diferença nenhuma na vida dos outros, e ele foi para os pés do Senhor, ele foi para os pés de Deus, ele se prostrou lá e disse: Senhor, agora é conosco, agora é comigo e com o Senhor. Eu vou fazer aqui, Deus, a oração da minha vida. Eu vou fazer a oração da minha vida. Ou o Senhor intervém na minha vida, ou então eu vou ser um zero para sempre. E ele investiu tudo em Deus. O que foi que eu disse? O que foi que eu disse? Ele investiu tudo em Deus. Jabes invocou o Deus de Israel. Quem aqui, pelo menos, tem uma noção do que esta palavra invocou quer dizer? Porque nós estamos usando a expressão oração, para ficar mais fácil explicar e pregar. Mas a expressão invocar, meu irmão, é muito mais forte. A expressão invocar diz respeito até mesmo a um ritual. Um ritual de invocação. Naqueles filmes antigos, principalmente de Apaches, aquela história, a gente via aquelas histórias de índio, né? Tentando trazer chuva. E eles faziam aquele ritual, tambores, aquela coisa, dança da chuva. Porque para eles estavam invocando o Deus da chuva. Então tinha rituais e tudo, para ver se eles conseguiam invocar, atrair a atenção daquela divindade, eu ponho entre aspas, para que eles fossem contemplados com a sua chuva. Que às vezes acontecia, às vezes não, por coincidência mesmo. Então invocar é isto, é você insistir com uma pessoa, insistir com uma divindade, a ponto dela prestar atenção em você. Uma coisa é você virar e falar assim: ó Deus, oxalá que o Senhor me abençoe e que estenda os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal não seja afligido, amém. Maravilha. Mas pode ser que isso tenha sido mais uma das milhões de orações que você já fez na vida. Mas se você transformar isso numa invocação é quando de dentro de você, eu preciso fazer aqui, eu estou relutando para fazer uma comparação, mas eu vou ter que fazer. Já viu quando você já vomitou tudo que tinha, você adoeceu, vomitou tudo que tinha, não tem mais nada no estômago, mas aquela ânsia continua, e aquilo não sai nada, aquela ânsia, a palavra invocação ali, a raiz delas tem esse significado. Jesus. Daquela ânsia de vômito, que já vem no final da situação, quando já não tem mais nada para pôr para fora, mas a ânsia não vai, aquilo, e aquilo, a musculatura já está toda dolorida, o diafragma já está dolorido, a garganta já está em fogo, e a ânsia não vai embora.
É isso que a palavra invocação quer dizer. Em outras palavras, Jabes esgotou toda a sua energia, toda a sua força, investiu todo o seu recurso, tudo que ele tinha, invocando a Deus, para trazer a atenção de Deus para ele, porque ele entendeu, ou Deus olha para mim, ou eu estou na água. Se Deus não olhar para mim, eu estou perdido. E se a pessoa não tiver uma noçãozinha do que está no original, passa porque é uma oração. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor não sei o que lá, que o Senhor isso, que o Senhor aquilo. Tem orações maiores na Bíblia. Não, mas esta é a oração de alguém que foi dado à luz com dores. Ou seja, a mãe dele sofreu tanto que carimbou na testa dele o nome Jabes, sofrimento. Qual é a mãe aqui que tem coragem de ir lá no cartório registrar o seu filho? Nasceu, coisa linda. Oh, que gracinha. Vamos registrar, qual é o nome? Põe aí, sofrimento. Quem aqui tem coragem de pôr esse nome no filho? Sofrimento, angústia. E aí a criança cresce. No comecinho está tudo bom, porque criança não sabe a diferença de palavras, mas depois vai crescendo. Aí chega na escola, como é seu nome? Angústia. Como é seu nome? Aí a pouco a criança está frustrada, chega em casa, o que acontece? Como é que esta criança chegará aos 20 anos de idade? De que forma? Abrindo a certidão de nascimento e vindo lá, sofrimento da Silva ainda. Sofrimento da Silva. Sofrimento. É isso que o nome Jabes quer dizer. Jabes, sofrimento, trouble, problemas. E aí alguém com esse estigma, escute agora, olhe para mim aqui, por gentileza. Isso diz respeito àquelas pessoas que foram bombardeadas pelos pais ou por irmãos mais velhos na infância. Quantos pais que investiram palavras de maldição, palavras malditas na vida de seus filhos. Miserável, você não presta, você não vale nada, seu preguiçoso, você vai passar a vida encostado nos outros, você não produz nada, você vai ser sempre um fracasso. Eu estou inventando história ou tem pais que fazem isso? Você nunca vai produzir nada na vida, seu fracassado, seu alcoólatra, você vai passar a vida bebendo. Pais, irmãos mais velhos, parentes, tios, de um modo geral, parentes de um modo geral, que lançaram palavra de maldição na vida das pessoas. Aí dá a impressão que o tempo apaga tudo, não é verdade? O tempo apaga tudo. Mas escuta isso, eu tenho um amigo, hoje ele está no Brasil, é pastor, hoje já está curado, resolvido com Deus e tudo, mas ele já era pastor e ele não conseguia parar em emprego nenhum, não conseguia arrumar emprego na época que ele não vivia de tempo integral, aquela dificuldade, aquela luta, e ele era realmente um fracasso, morava numa casa que era um bagaço de casa, uma coisa horrível. Tudo que ele tentava, que ele começava, dava errado, era tudo, ele punha a mão, aquilo quebrava. E eu lembro o dia, eu estava presente, na verdade estávamos eu, ele, um outro rapaz e esse profeta, que eu vou contar a história agora. Deus usou um profeta e falou com ele, nós estávamos dentro de um carro na beira da praia, lá na Praia da Costa, em Vila Velha. E Deus usou esse profeta e falou com ele, Deus me mostra que na sua infância, seu pai te chamava de burro, te chamava de idiota, de imbecil, incompetente. E aí quando o profeta começou a falar, aquele homem daquele tamanhão, que ele é mais velho do que eu, ele deve ter uns 2 ou 3 anos a mais do que eu, aquele homão daquele tamanho, com barba e tudo, começou a chorar igual criança,
porque aquilo estava enrustido, aquilo estava coberto, estava tampado, estava sufocado dentro dele, porque cresceu, agora é adulto, tem que se virar, e aí as coisas de criança são sufocadas. Mas aquilo estava lá dentro, sufocado, mas estava lá. Sem falar que havia um espírito demoníaco, espírito diabólico, porque pai é uma legalidade, mãe é uma legalidade, esposa é uma legalidade, marido é uma legalidade. E quando alguém desse grau de autoridade amaldiçoa o outro, ele importa um demônio, um espírito, para a vida daquela pessoa. E toda vez, ele saía para arrumar um emprego. Aí depois a história veio à tona, ele saía para arrumar um emprego, saía de casa, um homem feito, pastor já, pregador. Ele saía de casa para arrumar um emprego, por exemplo, e pensava, eu não vou conseguir não, porque eu sou um fracasso. Eu não vou conseguir, certamente tem gente melhor do que eu lá tentando, alguém melhor do que eu já preencheu essa aplicação. E aquele rapaz, e tudo dava errado mesmo. E Deus usou aquele profeta naquele dia, um mistério profundo demais. Ele falou, Deus me mostra, ele dizia isso, dizia aquilo. Ele começou a chorar, e chorar mesmo, aquele choro de libertação. Choro de libertação, o choro que ele não pôde ter quando criança. Teve que engolir aquelas coisas. Naquele dia ele chorou tudo que ele precisava. Gritos tremendos. E Deus foi falando com ele, mas assim diz o Senhor para você hoje, você não é incompetente, você não é incapaz, você não é burro, você não é isso, você não é aquilo, você é filho de Deus. Maior do que o seu pai terreno é o seu pai celestial. E o seu pai celestial diz que você é mais do que vencedor. Diz que você nasceu para vencer, para conquistar, você nasceu para a vida eterna. E foi e arrancou aquele estigma da sua testa, arrancou aquela marca do seu coração. E a vida dele mudou. Hoje é pastor de igreja, pastoreia um rebanho, abençoado, casado, pai de filhos. Mas estava lá uma marca de Jabes nele, uma marca de fracasso. E terminando agora, porque meu tempo está indo embora. Diga comigo, com dores, o dei à luz. Preste atenção. Eu espero que você nunca mais esqueça o que eu vou te dizer, porque foi dito a mim pelo Espírito Santo. Quando eu estava ruminando esta mensagem, ele me disse algo, que eu já comecei a ensaiar no começo da mensagem. O tamanho da dor é compatível com o tamanho da criança. Então, primeira regra, diga comigo, haverá dor de qualquer forma no parto. Diga, não há parto sem dor. Essa é a primeira regra. Quem não quiser sentir nenhuma dor, então nunca vai poder ter filho, gerar filho. E filho aqui, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Filho aqui, não estou falando só de filho literal, estou falando de filho, aplique isso onde você quiser. Então, regra número 1, a dor sempre acompanhará o parto. Regra número 2, quanto maior o projeto, quanto maior a visão, quanto maior o baby, quanto maior o milagre, maior a dor. Aí você vê pessoas aí, não, eu quero fazer coisas tremendas para Deus, eu quero um grande ministério, eu quero não sei o que lá, eu quero porção dobrada de Elias. Eliseu também achava que era moleza. Fala aí, Eliseu, o que você quer? Eu vou ser tomado de ti muito breve, o que você quer? Aí eu quero porção dobrada. Aí Elias, que já macaco velho, acostumado com as dores do parto, falou, você quer o quê? Dobrada? É. Dura coisa pediste. Em outras palavras, porque eu sei a dor que eu passei para dar à luz a esse ministério que eu tenho. Você quer dobrado? Então, dor dobrada. Seria mais ou menos o seguinte: nasceu o neném daquela menina ali,
Aí ela chega para Thaís, e aí, Thaís, você, bonitinho, mas eu quero que o meu seja o dobro desse. Não, o seu está bonitinho, mas eu quero o meu com mais 1 metro de comprimento. Ah, é? É. Então é mais 1 metro de dor. Então escute aqui o que eu vou te dizer. É por isso que Deus não pode confiar coisas boas e grandes a gente medrosa, covarde. Porque como é que Deus vai confiar para você um projeto, um filho, algo que tem que sair das suas entranhas, se qualquer dor te mata? E aquela mulher, quando estava ali sofrendo, ela ainda, o nome veio depois, e aquela luta, ela não tinha ideia que ela estava gerando ali o mais ilustre de todos. Você sabe que na história de Jacó, Rúben e Benjamim são 2 pessoas especiais. Porque quando Jesus diz, eu sou o primeiro e o último, nas camadas de revelação da Bíblia, uma das coisas que Jesus está dizendo também a respeito de Rúben e Benjamim, por causa do significado de Rúben e por causa do significado de Benjamim, por causa do símbolo de Rúben na bandeira da tribo e o símbolo de Benjamim na bandeira da tribo. Não dá para explicar detalhes, depois compra lá o DVD do Apocalipse. Mas o que Jesus estava dizendo, entre outras coisas, se eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo o seguinte: Rúben e Benjamim são tipos meus. Ao estudar a vida de Rúben, o nome, o significado, a profecia de Jacó sobre Rúben e Benjamim, você vê Cristo tipificado ali. Rúben e Benjamim é o último, e a Bíblia diz que o último é melhor do que o primeiro, gente. Diga comigo, o último é melhor do que o primeiro, porque o fim é melhor. Então o que acontece? Para Raquel só deu à luz a 2, ela mesma só deu à luz a 2, e o segundo a matou. Foi uma dor tão grande. Não aguento mais. Nasceu o menino, mas nasceu e morreu. E naquela, chama ele de Benoni, morreu. Aí Jacó virou e falou assim, não, Benoni não. Ele vai se chamar Benjamim. Benoni quer dizer filho do meu sofrimento, da minha dor, da minha angústia. Benjamim quer dizer filho da minha mão direita. O primeiro e o último, Jesus está onde? À direita de Deus Pai. O primeiro e o último, não, é Benjamim, filho da minha mão direita. Jesus. Jacó captou por revelação. Não, esse menino fica andando por aí chamado de filho do meu sofrimento, não. De maneira nenhuma. Daí ia outra história para Deus ter que mudar lá na frente. Não, filho da minha mão direita. É quando Deus muda a história, muda o nome, muda o significado. É quando Deus decide que aquela maldição que lançaram sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, vai ser convertida em bênção, que o teu final vai ser extraordinário, por mais que tenham dito que não. Então escute, meu irmão, não tenha medo da dor da geração e da dor da concepção. É mais ou menos o seguinte: se você planta um alface, é muito fácil. Tem sementes aí. Até no Walgreens tem. Compra lá, vai lá, compra um vasinho, joga, daqui a pouco, dias depois, semanas depois, tem uma moita de alface lá na sua cozinha. Fácil. Consome lá umas garrafinhas d'água. Agora, você quer plantar cedro? Você quer plantar jacarandá? Você quer plantar braúna? Madeira de lei, pau-brasil?
É isso que você quer fazer o quê? Eu quero fazer um leque. Então arranja uns palitinhos de picolé. Põe uma folhinha, dá um leque. Não, eu quero fazer uma arca. Então, meu filho, tu tem que plantar madeira boa. E Deus está nos dando uma base de entendimento. Porque se eu e você não entendermos a direção que Deus nos leva, o que a gente vai achar? Vai achar que essa dor não vai levar a lugar algum. É por isso que obrigado, Espírito Santo. Por isso que muita gente aborta projeto de Deus. Porque ele não consegue aguentar a dor e esperar a hora do parto. Aí ele sofre até a metade e aborta. Aí é pior ainda, porque sofreu em vão. Porque quando nasceu a criança, nasceu, é verdade, não estou aguentando, estou aqui me esvaindo em sangue, não estou aguentando, mas nasceu. Glória a Deus. Daqui a pouco esse menino vai governar o Egito. Daqui a pouco esse menino, esse Benjamim vai ser cabeça de tribo. Esse menino vai ser tipo do Messias. Doeu, mas nasceu. Diga glória a Deus. Então, em primeiro lugar, Deus está te preparando para que você não se assuste com a dor do seu projeto. Se você quer uma dor pequenininha, sonhe com um projeto pequenininho. Se você quer uma dorzinha bem pequenininha, então sonha com um filhinho precoce. Vai nascer de 5 meses e vai passar 4 meses na incubadora. Você tem que sonhar com coisinha miúda, pequenininha, para a dorzinha ser pequena. Quem está entendendo? Agora, se você quer sonhar com coisa grande, não. Deus, eu quero é coisa grande. Agora, eu desafio você, porque eu não estou falando aqui como seu amigo, como seu pastor, eu estou falando como profeta. Deus me incumbiu de profetizar isso para você. Eu desafio você, te desafio a chegar para Deus e falar: Senhor, não estou nem aí para a dor. Eu te dou o meu útero, o meu ventre. O Senhor pode gerar aqui o projeto que o Senhor quiser. Eu te desafio a dizer para Deus que você não tem medo da dor. E você vai ver o que é que Deus vai gerar na sua vida. História de imigrante, de sofredor, história de desabilitado, de não sei o quê, isso tudo vai ficar para trás. Isso é só para você contar lá na frente, isso é parte da dor. Ei, isso é parte da dor, meu filho. Você está achando que você para te matar, não vai te matar não, isso é a dor compatível com o tamanho do negócio. Por isso que eu não reclamo com Deus, do preço que eu pago, da dor que eu experimento, seja lá o que for. Não reclamo com Deus. Não reclamo. Vocês nunca me viram reclamar, os pastores perto de mim nunca me ouviram reclamar de nada. Não reclamo. Porque eu sei que a dor tem a ver com o tamanho do projeto. Se começar a reclamar, Deus diminui o projeto. Porque se você perceber que a dor está diminuindo demais, abre o olho que o projeto também está diminuindo. Diminuição da dor significa diminuição do milagre. Digam graças a Deus. Aí eu termino falando sobre Eliseu. Não, eu quero porção dobrada. Tem certeza? Dura coisa que você está pedindo, hein? Não, eu quero porção dobrada. Tipo assim, não quero nem saber. Manda aí, dobrada mesmo. Então tá bom. E rasgou a capa no meio, enrolou no braço, foi no rio. Onde é que está o Deus de Elias? E pá! O rio já, abriu na primeira. E ali já começaram os milagres, mas também começou a problemada. As dores começaram. Problema de todo tipo, perseguição. A Síria, o rei da Síria em pessoa, mandou caçar Eliseu lá em Samaria, com o exército inteiro.
Você não vai encontrar nenhum outro profeta na Bíblia sendo caçado por um rei de outro país. Só Eliseu. Porque a dor é compatível com o tamanho da bênção, com o tamanho do milagre, com o tamanho da unção. Digam graças a Deus. Coloque-se de pé neste momento.